Olá, caras e caros ouvintes do podcast do Ogro. Aqui quem vos fala é Johnny Tagliatelli e aqui comigo da equipe do Ogro se encontra também o Elbio Quinta. Dá um oi aí, Elbio. Olá a todos e a todas, caros ouvintes do podcast do Ogro. Hoje recebemos um convidado mais do que especial e que muito nos honra com o seu aceite para participar do programa. Trata-se do professor doutor Estevão Chaves de Rezende Martins. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Antes de passarmos à discussão proposta para o episódio, farei uma breve apresentação do professor, que tem um currículo para lá de extenso. Estevão é filósofo e historiador e também atua na área das relações internacionais. Ele concluiu seu doutorado no ano de 1976 na Universidade de Munique, na Alemanha, e realizou 5 pós-doutorados na Europa. Em 1977, ingressou na UNB como professor, tendo se aposentado em 2017. Trabalhou também no Senado Federal Brasileiro, de 1985 a 1998. No meio acadêmico, tem uma larga produção nos cenários nacional e internacional. São mais de 200 publicações entre livros, capítulos de livros, artigos, entre outros. Entre suas contribuições acadêmicas, para mencionar só alguns, estão trabalhos voltados para teoria, metodologia e didática da história, história da filosofia e história das relações internacionais. Para o ouvinte interessado, alguns dos seus livros que ainda podem ser facilmente encontrados são 1. História Pensada, Teoria e Método da Historiografia Europeia do século XIX. 2. Parcerias Almejadas, Política Externa, Segurança, Defesa e História na Europa. 3. Cultura e Poder. O professor Estevão orientou o mestrado e doutorado de muita gente, entre as quais encontram-se alguns ex-professores meus da UFG. Em 2017 foi publicado em sua homenagem o livro Entre Filosofia, História e Relações Internacionais, escritos em homenagem a Estevão de Rezende Martins. A obra contou com a colaboração de muitos intelectuais de peso. Ali tem também um artigo do professor José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza, um grande mestre e amigo meu, que partiu justamente naquele ano. Lembro-me do Zé orgulhoso de poder dar a sua contribuição para o livro em homenagem ao amigo. É um prazer enorme lhe receber aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, sinto-me muito bem recebido. Elbio, deixo a entrevista nas suas mãos. Então, antes de começar também, eu gostaria de reiterar o agradecimento do Johnny, né, pela presença do professor, que é uma referência, foi uma referência na minha formação, como também é ex-aluno da UFG, atual aluno de doutorado, e também eu acho que de todo o corpo docente e discente da UFG, o nome do professor Estevão é sempre conhecido e referenciado, seja em livros, traduções e palestras. Professor, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de abordar as sucessivas crises que várias democracias estão sofrendo neste momento em diversos países. O senhor acredita que tais crises ainda sejam os efeitos da crise financeira dos anos de 2007 e 2008? Ou essa crise de representação e descrença com o mundo político tem antecedentes um pouco mais afastados? Eu agradeço pelo convite e, a propósito das crises da democracia, é preciso que nós tenhamos presente que democracia não é um estado paradisíaco permanente que se obtém, ou que se alcança, ou que se conquista e que depois não sofre nunca mais nenhum tipo de percalço. Democracia é um estado de espírito, é uma vontade de engajar-se num processo de respeito mútuo, de liberdade, igualdade e fraternidade, que precisa ser vivido, porque estamos convictos disso, todo santo dia, o resto da vida nossa e de todos os demais. Então, crises fazem parte do processo. Crise é também uma forma de você submeter a crivo analítico as circunstâncias de cada dia, que certamente nunca são idênticas hoje, como foram há 50 ou há 100 anos, e certamente não serão como daqui a 10, 15, 20 anos, embora hoje, no século XXI pandêmico de 2020,
nós vivemos um processo de aceleração da percepção de que a crise parece minar os fundamentos mesmos da igualdade expressos na forma democrática de organizar o sistema de decisão e de participação na vida social e institucional de uma sociedade e de um país. Então, somando os diferentes elementos que atrapalham o processo de desenvolvimento e vivência das diferentes formas de viver, é fato que, com o fim da Guerra Fria em 1990, embora isso não tenha acabado da noite para o dia, há um processo longo e complexo de recomposição do sistema de participação social. Com a ajuda das diferentes variáveis econômicas, financeiras, monetárias, que complicaram a vida de muita gente, porque o mundo não é suficientemente homogêneo, quem dera, mas não sei nem se seria talvez uma boa solução, as crises sucessivas levaram os que têm que tomar decisões, ou seja, os sucessivos governos, pouco importa se eles sejam de coloração política de um tipo ou de outro, a tomar decisões que eram incontornáveis sob pena de que os seus respectivos países afundassem. Isso se agravou, certamente, com a crise do subprime nos Estados Unidos, que contaminou a economia mundial, que já de algum tempo é uma economia global. Uma economia global em que, lá sei eu, uma gripe aviária na China pode comprometer a venda de frangos no Brasil. Ora, essa crise é uma crise que atinge de forma direta o cotidiano das pessoas. Com isso, as pessoas têm a rápida tendência de procurar um bode expiatório, ou seja, quem é o culpado disso? E, frequentemente, o culpado disso, às vezes, é um partido político, é uma maioria governamental, é um primeiro-ministro, um presidente da República, uma entidade internacional, como os portugueses e os gregos diziam no começo da crise, a Troika, que é o Banco Central Europeu, a Comissão da Europa em Bruxelas e o FMI, e que realidades são transformadas em alvos de uma espécie de descarga de adrenalina do sofrimento, da insatisfação, da crítica. Então, depois, isso pode se agravar com o fato de que as pessoas consideram, isto é uma hipótese que já foi estudada por inúmeros politólogos e sociólogos, e também historiadores no período mais amplo da formação dos processos democráticos constitucionais do século XIX para cá, sobretudo na Europa, e depois a exportação do modelo para o resto do mundo, que o sistema que elege pessoas assim e os põe no governo é um sistema furado. Por conseguinte, o mundo político é gerido por um script mal feito, em que a democracia, no fundo, é uma espécie de salada mista extremamente pouco transparente, que leva a governar pessoas cujas decisões não me agradam. Ora, esse tipo de comentário, de reação, é de gente que está com a corda no pescoço, por assim dizer, ou que tem uma perspectiva ideológica, quem sabe, demasiado áspera, rígida, dura, pouco maleável, incapaz de entender que o mundo é feito de diferenças e não só de coincidências, e que, por conseguinte, procura expandir o bode expiatório de indivíduos, ou de correntes, ou de instituições, para o sistema mesmo. E essa expansão é uma expansão que me parece, do ponto de vista histórico, extremamente equivocada, porque ela ignora, como disse Winston Churchill, uma fórmula interessantíssima e muito pertinente, que a democracia é o pior regime político do mundo, desde que você exclua todos os demais. Ou seja, no fundo, não tem coisa melhor que a democracia no seu mecanismo e no seu formato. Democracia representativa e, em certo sentido, participativa. Então, a descrença com o mundo político começa com as tentativas de rearranjo do universo pós-1990, após a queda do Muro de Berlim, e é um processo que não terminou até hoje. Apenas para dar um lembrete, uma situação muito parecida aconteceu entre o fim da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial, na primeira metade do século XX, em que a democracia era o Judas a ser malhado todo santo dia pelos partidos de extrema-direita, e particularmente também pelos partidos de extrema-esquerda, que se instalavam na União Soviética, e os outros que lutavam por ter hegemonia no espaço do Ocidente Europeu. Maravilha. Então, professor, pensando também ainda nesse contexto de crise, né, e talvez trazendo o assunto para mais próximo na questão de 1, 2 anos, arrisco a dizer até mais ou menos uns 4, tem se tornado cada vez mais perceptível a influência dos meios digitais no debate público, inclusive
estes têm se mostrado decisivos até para eleições de chefe de Estado. Pensando o complexo fenômeno das fake news, poderíamos considerá-las como exemplo de soft power ou uma nova modalidade hard power? Eu tenho a impressão de que tem um pouco dos dois. Eu me recordo de todos os livros que eu li sobre a história do surgimento da imprensa, com os tipos móveis de Gutenberg, e depois a difusão, primeiro, da capacidade de ler e a produção de livros. Foi visto por muita gente na época, embora isso não circulasse com a mesma velocidade de hoje, como um desastre, que isso ia desorganizar totalmente a estrutura social, econômica e ideológica da organização política das sociedades e, por conseguinte, a hierarquia de comando ficaria comprometida. Não vejo uma grande diferença sempre que foram surgindo novos meios de comunicação social que, de alguma maneira, confundem e depois reorganizam a convivência. Pense na imprensa diária, no final do século XVII, começou na realidade semanal, depois tornou-se diária, que tornou-se um fenômeno de referência para a formação de opinião pública ao longo de mais de 200 anos, papel do jornal na mão, ou a revista semanal, ou quinzenal, ou mensal. Depois o surgimento do telégrafo, do rádio, mais adiante do cinema e da televisão, todas essas variáveis são perfeitamente comparáveis com os assim chamados meios digitais de hoje, as redes sociais. Só que as redes sociais, pelo suporte eletrônico de que dispõem, têm um alcance e têm uma liberdade de uso que os outros instrumentos certamente não tiveram, por causa dos custos operacionais de administrar isso. O que significa em termos práticos? É que qualquer um, acerca de qualquer assunto, pode dizer qualquer coisa e isso espouca no espaço cibernético. E ao espoucar no espaço cibernético, espouca o correto, o adequado, o interessante, o crítico e também o cretino, o idiota, o analfabeto e o mal-intencionado. Não creio que isso seja resolvível pela reinstituição de mecanismos sensórios à maneira de uma macro-inquisição digital. Isso seria, acho, um pouco ilusório se pensasse ser possível fazer, a menos que se tirasse toda a eletricidade do mundo da tomada. Aí resolveu o assunto, porque não tem mais suporte para fazer funcionar a aparelhagem necessária, porque sem a aparelhagem necessária isso não funciona. Agora, eu não vejo como é que você conseguiria desligar o planeta Terra da eletricidade nas condições de hoje, por N razões. Logo, a indústria do dizer qualquer coisa, o boato, a mentira, a calúnia, a infâmia, a difamação, mas também a verdade, o alerta, o bem-intencionado, eles têm que ser distinguidos uns dos outros mediante uma espécie de navalha de Ockham. Você tem que saber o que está certo e o que está errado pela sua própria formação intelectual, moral. Não precisa ser nenhum gênio, se tiver uma escolaridade completa. Às vezes a gente vê pessoas que produzem textos e comentários nas redes sociais que envergonham a escola em que estiveram, porque dizem coisas sem pé nem cabeça e às vezes escritas numa linguagem em que a gramática tirou férias. É importante ter que dizer, de fato, é uma forma de soft power, a sua opinião circula com uma rapidez fulgurante e atinge pessoas de que você não tem a menor noção. E não estou me referindo agora àqueles que se inscrevem formalmente para seguirem esse ou aquele comunicador, ou assim chamado influenciador, daí a palavra mostra isso, que com influenciador nós migramos do soft power para o hard power. A pessoa entra com a intenção, não apenas de opinar, mas com a intenção de influir, de pesar sobre as pessoas, de guiá-las, quem sabe até de conduzi-las bem ou mal, para que elas adiram àquela tese, àquele documento, àquela imagem, àquele comentário. Esse mecanismo faz com que tudo aquilo que as pessoas entendam como necessário para obter os seus objetivos justificaria, um pouco como os meios que justificariam os fins, dizer qualquer coisa, a propósito de qualquer coisa, a qualquer momento, destinada a qualquer público. Maravilha. Então, professor, caminhando um pouco, né, dentro da nossa conversa, partindo agora para um cenário mais europeu, né, atualmente é comum encontrarmos nos principais jornais e portais de notícias, tanto no Brasil quanto no exterior, a percepção de Angela Merkel como uma líder diferenciada no cenário europeu, tida como responsável por ser a mantenedora da União Europeia, sobretudo por ter construído uma imagem de gestora de crises.
A atual chanceler já declarou que não pretende concorrer nas eleições parlamentares alemãs de 2021. Frente a isso, qual perspectiva o senhor enxerga para o destino da União Europeia após a era Merkel, dentro desse contexto todo de crise que estamos conversando, né? Certo, já falo sobre isso, quero só acrescentar uma frase sobre o item anterior. Desculpa, professor. Não, mas você não podia saber. Mas na realidade, faz parte, a minha pausa era, porque eu pensei que já tinha terminado, mas eu quero acrescentar uma frase, é dizer que nesse espaço do debate público via redes sociais, como nós fazemos no normal, aqueles que consideram que leram, viram ou ouviram coisas que eles consideram sem pé nem cabeça ou absurdas, no meu entender, coisa que eu jamais fiz, mas passei a fazer, nas atuais circunstâncias de 2020, teria, digamos assim, uma espécie de estímulo científico e moral para reagir, fazer um contracomentário ou trazer um esclarecimento. E eu acho que, de outra forma, dominariam o cenário dessas questões apenas aqueles que querem manipular seus leitores ou ouvintes e espectadores. Agora vamos para a Europa. A Angela Merkel já havia anunciado anteriormente que não se reapresentaria, porque a constelação política dos resultados eleitorais regionais na Alemanha e a sucessão na chefia do Partido Democracia Cristã tinha trazido uma série de variáveis que fizeram entender a todos os protagonistas que estava na hora de ela encerrar a carreira, que foi brilhante, e que a fez ficar no comando da Alemanha praticamente tanto tempo quanto Adenauer e mais do que Helmut Kohl. A história é que na Alemanha de hoje, com ou sem Angela Merkel, tirando a extrema-esquerda de um partido chamado Die Linke, ou a extrema-direita, que eu até tenho dificuldade de entender num país como a Alemanha, chamado a Alternativa para a Alemanha, a convicção de que a Alemanha e a Europa são irmãs chifópagas é profunda. Ou seja, como cara e coroa da mesma moeda, a Alemanha não pode ser o que ela é sem estar dentro do universo europeu, e a Europa, sem a menor dúvida, não pode ser o que ela é sem ter nela, e como protagonista decisiva, a Alemanha. Dessa forma, quem vier a governar a Alemanha após as eleições ao término do atual mandato estará envolto, que pouco importa quem seja, de que partido seja, inclusive tirando os dois extremos, e mesmo nos dois extremos eu creio que se jamais eles acontecessem, que eu acho improvável de chegar ao poder, por causa das regras eleitorais da Alemanha nas eleições gerais, o mecanismo de identidade europeia na Alemanha e alemã na Europa é tal, vale para a França também, malgrado os que dizem o contrário na França, que acham que a melhor coisa seria defender um Frexit, como houve um Brexit, a França que vá-se embora, né, da Europa, dizem eles. E isso hoje em dia, de tal forma arraigado na consciência majoritária do universo europeu, que a União Europeia é, para eles, o grande teatro da realidade sobre cujo palco a Alemanha, a França e outros países, mas sobretudo a Alemanha e a França, continuam sendo o casal 20. Ou seja, aqueles parceiros sem os quais a identidade mesma da Europa perderia a sua razão de ser. Nesse aspecto, podemos dizer, o espírito europeu inspirou gente como Giscard d'Estaing na França e Helmut Schmidt na Alemanha, depois Mitterrand, 2 mandatos de presidente, 14 anos na França, com Helmut Schmidt, e depois com outros chefes de governo da Alemanha, como Gerhard Schröder, e depois com Helmut Kohl, mudam as colorações das maiorias governamentais, mas ser europeu, preservar a Europa, aprofundar a Europa, difundir a Europa, consolidar a Europa, e depois, com a queda do Muro de Berlim, incluir o quanto antes novos países para evitar que eles se perdessem numa espécie de concorrência, de sedução para que se aliassem a outros setores, notadamente a Rússia, fez com que a Europa, quem sabe, tenha caminhado um pouco depressa, mas a pilotagem do sistema continua dependendo, em primeiro lugar, da Alemanha e da França. Muito esclarecedor. Caminhando agora para um embate dentro da área do comércio internacional, o nível de tensão entre Estados Unidos e China tem se mostrado crescente nos últimos anos, principalmente durante a gestão Trump. Nos últimos dias, assistimos, entre outras inúmeras ações,
ao fechamento do consulado chinês em Houston e à represália chinesa em Chengdu. De que forma o senhor avalia essa disputa? E de que forma o senhor enxerga o papel da União Europeia nessa disputa? Bom, os Estados Unidos, sob a presidência de Trump, vê inimigos em toda parte. Ele acho que só não vê inimigo ao se olhar no espelho para fazer a barba de manhã, e mesmo assim tenho lá as minhas dúvidas. E resultado, há muitos anos que, depois que houve a mudança com Deng Xiaoping da estrutura econômica e comercial da China, e a invenção da noção de socialismo, de capitalismo social, socialismo de Estado, uma espécie de modificação do mecanismo do capitalismo para fazer com que ele fosse uma ferramenta na mão da expansão chinesa. A expansão chinesa primeiro foi para dentro, porque com uma população dessa você tem que melhorar o nível médio, coisa que não é fácil, e com um mecanismo de absorção, funcionou como uma espécie de aspirador econômico do mundo, a China. O número de oportunidades que se abriu foi da noite para o dia, numa rapidez impressionante, e os grandes capitais europeus e americanos migraram para a China, onde eles podiam produzir bens, serviços não, mas bens, a preço de banana, e revendê-los nos seus países de origem a preços de diamante. E com isso ganharem uma fortuna no meio, e os chineses passaram a ganhar as fortunas acessórias decorrentes desse mecanismo de investimentos. Resultado, a China tornou-se hoje em dia, quem sabe, o ator global do ponto de vista comercial, econômico e financeiro mais importante que o resto. Impacta os Estados Unidos, impacta a Rússia, impacta a União Europeia. A questão é que você não hostiliza, mesmo que você divirja ideologicamente de quem esteja eventualmente no governo do país A, B ou C, você não hostiliza de maneira aberta e direta aquele tipo de parceiro, mesmo que você não queira nenhuma intimidade com ele, do qual depende o funcionamento substancial de uma parte grande da sua economia. Algo parecido aconteceu com o Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, como fizeram com o Plano Marshall na Europa, investiram no Plano MacArthur no Japão uma fortuna para alinhar o Japão com o projeto político e econômico americano. Deu certo. E embora os japoneses tivessem lá suas estratégias de cópia e de pirataria, os americanos nunca se indispuseram com o Japão e sempre trouxeram fórmulas de entendimento, digamos assim, para a partilha dos mercados internacionais, de tal forma que, por mais que tivesse concorrência, ela não era suficiente para gerar um conflito. No caso do Trump, todas as prudências diplomáticas do campo comercial e econômico pareceram ter sido jogadas para o espaço. O que dá a impressão de acontecer é que existem gestos simbólicos, mas na hora do vamos ver, não vai até as últimas consequências. Porque se for até as últimas consequências, a economia americana vai entrar numa recessão imensa e a chinesa não. Porque o mercado interno chinês, com o tipo de grau de consumo que ele tem, e os outros mercados internacionais, que já passou na frente dos Estados Unidos como fornecedor de outros clientes, provavelmente, embora diminua em termos de ritmo de produção econômica, não vai perder tanto quanto os Estados Unidos perderiam. Perderão também, infelizmente, os associados à União Europeia, cujas economias não são uma única para os 27 membros, sofreram um baque político e econômico com a saída da Grã-Bretanha, que era previsível, mas o que não deixa de impactar. Mas o resultado prático é que hoje, digamos assim, os grandes nervosinhos dos dois lados, aliás, tem mais nervosinhos nos Estados Unidos e no Brasil do que na China, ficam latindo, não é, reclamando das folhas que estão voando por força do vento, mas na hora H não chegam ao extremo de dizer não basta fechar um consulado e depois se descobre que o raio do consulado era relativamente secundário no mecanismo de representação diplomática, ou de romper relações diplomáticas ou de interromper o fluxo de mercadorias. Não creio que nenhum desses países, por mais que latam, venham efetivamente a morder. Posso estar errado, eu espero que não esteja, porque se isso acontecer, a organização, que já é precária e que esvaziou muito a OMC, porque os Estados Unidos têm uma política com o Trump de esvaziar todos os organismos internacionais multilaterais, porque eles não se submetem à vontade ditatorial do pensamento republicano à maneira do Trump, que
tem apoio entre os republicanos de forma absolutamente incompreensível, porque há republicanos inteligentes que o apoiaram como estratégia de ganhar o poder e que certamente hoje se arrependem amargamente de terem entrado nessa fria. Mas o mecanismo é que, no limite de você ficar sem o resultado do mercado internacional de trocas, compras e vendas, digamos, as decisões de gritaria, de simbólicas, não vão às últimas consequências. Nesse aspecto, tanto a Rússia, que prefere um mercado calmo, sobretudo no caso de gás e óleo, porque ela tem nisso dois trunfos importantes, quanto a União Europeia, em termos de bens industriais sofisticados e de capacidade intelectual em tecnologia da informação e desenvolvimento de gestão do mercado, por exemplo, do mercado financeiro, nenhum desses protagonistas tem interesse a que o mundo chegue a uma ruptura, guerra. Isso está fora de época e fora de moda, embora ainda continue, haja quem falando disso, mas é falta do que fazer, e de forma que a tensão, atualmente a tensão é grande por causa do que acontece em vários lugares do mundo. Basta você ver a taxa de câmbio do dólar ou do euro no Brasil está subindo às nuvens, porque existe um tititi interminável sobre se o ministro da Economia fica ou não fica no cargo. Resultado, ninguém toma decisão enquanto isso não se clarifica. Assim também, agora nos Estados Unidos, a China e os outros vão esperar o dia 3 de novembro para ver o que acontece com o resultado eleitoral, que hoje anuncia uma informação de que o Trump estaria derrotado. Mas hoje é hoje, 3 de novembro é 3 de novembro. Há um sintoma de que ele considera isso um grande risco e que toda a brigaria que ele fez para um lado e para o outro, acusando todos os parceiros que os Estados Unidos têm depois de mais de 50, 70 anos de todas as vilanias possíveis, os republicanos e notadamente o Trump estão querendo desacreditar instituições americanas respeitabilíssimas, como os Correios, para dizer que se ele perder a eleição é porque a turma foi lá, fraudou o trabalho do carteiro e com isso a eleição foi para o espaço. Todo esse mecanismo me parece ser uma fórmula de o cachorro late. Eu considero que é legítimo, razoável esperar que a caravana passe. Eu gostaria de pegar um gancho, professor, num comentário que o senhor fez de republicanos inteligentes, quando comentou a associação do Partido Republicano com Trump e com essa política do cachorro que late, né, para fazer a próxima pergunta. É muito comum encontrarmos, sobretudo no ambiente político brasileiro, a aproximação do termo conservador como algo nefasto, um verdadeiro insulto, dependendo da vertente política. Contudo, é notório a existência de um conservadorismo, sobretudo na Europa, totalmente diferente do que entendemos aqui como conservadorismo. A exemplo de David Cameron, ex-primeiro-ministro britânico, e a já citada Angela Merkel. Com base nisso, o senhor poderia comentar de que maneira podemos entender a construção dessa diferença entre arrisco aqui dizer entre aspas, o conservadorismo europeu e o conservadorismo brasileiro? Realmente, o Brasil sempre teve uma tradição, até relativamente pouco tempo, de dar a impressão de que ninguém era de direita. Então, não há conservadores no Brasil. Só há pessoas do centro, neutras, um pouco assexuados, né, eunucos políticos, ou à esquerda. Então, é como se ser de direita ou ser conservador fosse uma espécie de estigma que as pessoas não gostariam de confessar. Você acompanha isso em todos os comentários e as declarações políticas no Brasil de 1946 para cá, durante o período militar, e depois disso, quando veio a Constituinte, você não ouvia falar de gente de direita ou de conservadores. O que se tem, em termos práticos, da captação internacional dos comportamentos políticos, é que você tem uma linha herdada das preocupações sociais com os trabalhadores, sobretudo os proletários industriais urbanos e camponeses sem posses próprias no mundo rural, que foram sendo objeto de uma proteção política de militantes que se desenvolveram primeiro, em parte, sob, digamos assim, o carimbo do socialismo. Depois esse socialismo foi pintado um pouco de comunismo, depois houve uma evolução muito rápida que transformou em representação, sobretudo, em social-democracia, a versão da preocupação social com a igualdade e com o resgate dos que estavam um pouco à margem do processo econômico e social do mundo.
Conservadores eram os que não queriam que mexesse, conservar, deixar organizado como está, porque está bem. A gente tem a nossa parte e a gente faz uma espécie de caridade coletiva, ajudando os outros a não sumirem completamente. Bom, tudo isso de uma forma um pouco caricatural. O que tem é que, no fundo, se você olhar no século XXI, em que nós estamos hoje, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, a diferença entre esquerda e direita é muito pequena. Os programas sociais, a escolaridade obrigatória, o desenvolvimento do nível de formação e de oportunidade de trabalho são objeto de mesmo tipo de preocupações políticas de pessoas que pertencem às democracias cristãs ou às social-democracias. Por conseguinte, ser conservador no aspecto de que você, por exemplo, não vai adotar certas medidas com respeito à propriedade privada ou com respeito à propriedade dos meios de produção, e ser de social-democrata na medida que você vai nacionalizar os meios de produção porque eles estavam na mão de pessoas que não eram suficientemente atenciosas para os necessitados, foi o que fez Mitterrand quando assumiu o governo francês em 1981. Em menos de 2 anos teve que recuar, porque ele trabalhou naquele momento com uma mentalidade que estava um século atrasada, mas tinha um impacto simbólico no eleitorado que o fez ganhar. Mas logo que ganhou e fez, arrependeu-se, teve que voltar atrás. Tanto que tudo que o Mitterrand nacionalizou entre 1981 e 1983 voltou tudo para trás até 1986, porque a economia francesa ia entrar em colapso, porque ela não dependia dessa representação visual ou mental ou simbólica de um mundo em que, já sei eu, em 1875, contrapunha um universo de um desequilíbrio monumental entre as elites e o operariado urbano ou rural. Nesse aspecto, a diferença política, por conseguinte, não é no cerne, é na ênfase e na prioridade. Então, David Cameron é herdeiro da linhagem de John Major, que é herdeiro de Margaret Thatcher, mas antes deles governaram a Inglaterra governos trabalhistas e conservadores alternativamente. Depois veio Tony Blair no meio. Tony Blair, quer dizer, você não vê, tirando algumas coisas de absoluta incompreensão, como o fato de Tony Blair ter apoiado George W. Bush na aventura no Iraque de olhos fechados, o que acabou custando a carreira política dele, você não vê no cerne uma diferença brutal. Você vê no detalhe. Por exemplo, na França a mesma coisa. O fato de que o primeiro-ministro, sob um presidente dito de direita, como foi o caso de Jacques Chirac, tenha sido de esquerda, como o Lionel Jospin, durante 5 anos dos 7 anos do primeiro mandato de Jacques Chirac, aqui as políticas tinham suas ênfases diferenciadas, mas no cerne, digamos assim, o equilíbrio sociopolítico e econômico da sociedade europeia, francesa no caso, alemã no outro, no ano 2000, por exemplo, 2002 até 2007, não tinha grandes mudanças. Ou seja, você tem eu chamaria um pedestal de igualdade, de legislação, de respeito às regras democráticas, de funcionamento adequado, o quanto possível, das instituições de todos os tipos, legislativas, judiciárias. Então, isso faz com que, digamos assim, a consciência ou a mentalidade social desses lugares, mesmo que você tenha pessoas que achem ruim, protestem, elas estão fora do pedestal, elas estão nas franjas, nas margens. E esse estar nas margens faz parte do jogo. Você tem gente que acha que o mundo não devia existir ou que devia girar ao contrário. Sinto muito, eu tenho o direito de pensar assim, embora seja totalmente descabido. Como a gente que pensa que a Terra é plana, quando de plano só tem a sua própria inteligência. Quer dizer, não aparece nenhum tipo de grau estatístico de lampejo de lucidez. Agora, você tem que lidar com isso e ver. Então, no Brasil, o conservadorismo, porque essa palavra reapareceu, ele é muito mais ligado à nostalgia da ditadura. Há uma espécie de dizer que se eu tiver um ditador, um tirano, se quem me dera fosse um tirano à maneira grega, mas não é. Um tirano que resolva tudo sozinho, primeiro me descarrega dos meus ombros a responsabilidade, já não me poderão acusar de nada, porque quem fez foi ele. E os outros todos só podem obedecer, de tal maneira que esse neodéspota, nem sempre esclarecido, acabaria sendo um mandão que resolve tudo e você fica esperando sentado na varanda, na fresca da tarde, que as soluções descarreguem no seu colo. Esse conservadorismo é um conservadorismo barato, de terceira categoria, porque ele não tem
nenhum tipo de espinha dorsal teórica, ideológica que seja, não tem. Então, a ditadura, às vezes, vem aglomerada com ditadura, tirania, autoritarismo, pouco importa qual é o eufemismo que queiram criar, ela vem ainda dobrada com, às vezes, reações xenófobas, reações raciais discriminatórias, reações raciais de gênero, frequentemente afirmadas sem nenhum tipo de consideração com um raciocínio inteligível. Você pode até não gostar do raciocínio da pessoa, mas tem que ser um raciocínio que faça sentido, que você possa dizer ele não serve por isso, por aquilo, mas às vezes são afirmações raivosas, irritadiças, que fazem do conservador uma espécie de ponta de lança de um autoritarismo que seria uma desculpa para você lavar as mãos, uma espécie de Pilatos universal, que lavaria as mãos e entregaria tudo na mão de um ditador de Belarus, para você ficar tranquilo na sua casa. Por outro lado, esse tipo de situação tutelar, neodespótica, não é, digamos assim, privilégio ou uma exclusividade do universo político da direita. Pode acontecer também com a esquerda. E já aconteceu, como aconteceu em vários outros lugares do mundo, no Camboja, na China, no Vietnã, na Rússia, nos países do antigo leste europeu. Ali, digamos assim, o pedestal não era um conjunto coletivo razoável, era uma escolha de ditadura de esquerda, e sendo que a esquerda ali era submeter-me ao comando de um chefão, seja o partido, seja o indivíduo, o que não diverge de nenhuma forma de você falar de um chefão que seja, no Brasil, Getúlio Vargas, ou depois os sucessivos generais de 4 estrelas que assumiram a presidência da República entre 1964 e 1985. Perfeito. Professor, pensando, então, dando continuidade a esse raciocínio sobre esse conservadorismo barato, que é o conservadorismo brasileiro, que leva a um autoritarismo, né? Pode, em última instância, talvez não, né? Tomando como base o exemplo do Brasil e levando em consideração que os paralelos são possíveis com outras democracias no mundo, o senhor pode nos falar dos perigos do majoritarismo? A noção de que vencer uma eleição autoriza a maioria a fazer o que bem entender para o sistema de freios e contrapesos que deveria existir entre as instituições democráticas? Realmente esse é um dos riscos do autoritarismo. Ou seja, majoritarismo é uma alegação falsa. Não faz sentido. Em tese, se você obtém uma maioria para governar numa eleição, você recebe uma delegação política da soberania popular para exercer um mandato durante um número fixo de anos. No caso do Brasil, usualmente é 4 anos prorrogáveis por mais 4, se o eleitor estiver de acordo, para realizar um determinado tipo de programa. No Brasil existe uma distorção fundamental, é que em nenhum ponto deste país a eleição que elege o chefe do executivo é acompanhada por eleição majoritária pelos componentes do legislativo. Isso é uma distorção radical do sistema político brasileiro, que foi mantida na Constituinte de 87 e 88, porque foi assim que muitos políticos, notadamente ligados a partidos de pequeno porte, viram, pela manutenção do sistema proporcional, uma forma de sobrevivência que acarretou uma fragmentação inédita, tanto no número de partidos, quanto na diversidade dos eleitos para compor, seja as câmaras municipais, seja as assembleias legislativas, seja a Câmara Federal, seja o Senado Federal. Esse mecanismo faz com que o majoritarismo só seja comentável a propósito de indivíduos eleitos para os cargos executivos, o prefeito, o governador ou o presidente da República. Não existe majoritarismo em nenhum corpo legislativo do Brasil, nenhum. Em nenhum dos corpos legislativos do Brasil, nem mesmo quando os partidos apoiaram um determinado candidato à presidência da República, um acordo respeitado para governar com um programa feito para ser executado durante os 4 anos. É tudo no varejo, tirado ganhar a eleição. Em seguida, é um varejo que é negociado a custos altíssimos, morais e financeiros, e de gestão do Estado, que complica a qualidade do governo, seja do município, seja do Estado, seja da União, o que acarreta uma, digamos assim, para os que têm expectativas de que o majoritário consagrado pelo clamor popular
pelo fato de que teve metade mais um dos votos válidos, seria uma espécie de santo arcanjo que vai baixar do céu para resolver tudo com uma varinha de condão. Essa ilusão brasileira existe desde todo sempre. Até hoje não, só fez piorar. Você não entende que isso não significa que o resto do país seja apagado por uma borracha eleitoral. Ou seja, muitos dos que reclamam, notadamente os que hoje seguem o atual presidente da República Federativa do Brasil, reclamam que a justiça não joga no mesmo time e que a Câmara ou o Senado não jogam no mesmo time, que estão querendo sabotar a legitimidade eleitoral do titular do cargo de presidente da República. Isso tudo é conversa fiada. Isso é absoluta incapacidade de entender que não existe maioria que transforme a eleição numa espécie de cheque em branco para que o camarada, sentado em cima da pilha de votos, possa fazer o que bem lhe passe pela cabeça. Infelizmente, há quem pense assim, inclusive o titular do cargo. No mecanismo prático, isso significa, sim, uma atitude antidemocrática, porque o mecanismo de você imaginar que uma legitimidade que pode ser eventualmente até transitória, tanto que as pesquisas de opinião viraram um verdadeiro must, é um hip-hop sem parar de pesquisa de opinião de todos os tipos de institutos de pesquisa que pululam pelo país afora, mostrar que se hoje fosse votado de novo, o resultado seria diferente, só que a votação não é hoje, a votação já foi, e ela tem uma duração X. Então há um mecanismo muito, muito ciumento de achar que esse majoritarismo seria a solução de todos os problemas. Eu puxo a brasa só para minha sardinha, os outros que morram de fome. Na realidade, isso é uma ilusão que caminha fortemente para uma alienação, e eu estou vendo atualmente sinais de que está se dirigindo a uma manipulação do espaço público brasileiro. Compreendo, professor. Pensando então agora essa relação entre uma política externa brasileira, né? É sabido que o Mercosul e a União Europeia fecharam em 2019 um dos maiores acordos comerciais do mundo. Contudo, para que ele saia do papel, se faz necessária uma série de exigências de diversas ordens. E o acordo encontra muita resistência por parte de certos integrantes da União Europeia. O senhor poderia nos passar suas impressões a respeito da recepção desse acordo por parte da opinião pública europeia? E o mais importante, o senhor acredita que o acordo irá vingar, levando em conta as dificuldades políticas atuais? Começo pelo último item. Não vai vingar nas condições atuais. Não vai vingar nas condições atuais porque o Mercosul tornou-se cada vez mais uma colcha heterogênea de retalhos que não se entendem. E não creio que os resultados eleitorais no Brasil e na Argentina, menos no Paraguai e no Uruguai, contribuam para que o Mercosul tenha algum tipo de postura conjunta, malgrado o fato de que o acordo quadro tenha sido assinado. A União Europeia também considera que hoje ela não pode confiar nas decisões, mesmo que as decisões sejam tomadas, ela não pode confiar na fidelidade dos integrantes do Mercosul aos compromissos assinados. E isso porque há uma série de requisitos, 2 requisitos impactam mais a opinião pública europeia, que são frequentemente citados e aparecem na mídia e nos discursos de certos políticos. Um é o problema ecológico, que obviamente atinge muito mais o Brasil do que os outros países. Geram uma ideia negativa, e a ideia negativa não é calúnia, não estão acusando o Brasil de uma falsidade, então, na realidade, chamando a atenção para o fato de que as posturas decisórias que o Brasil passou a assumir de 2019 para cá entram em conflito com as condições que o Brasil anteriormente se havia comprometido a respeitar no plano da preservação da Mata Atlântica, da floresta tropical, da economia do cerrado, da organização das cadeias produtivas de produtos alimentares, da diminuição da poluição industrial, nos regimes de infraestrutura de transporte, etc, 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 etc. Então, todos esses tópicos, que obviamente nem todo mundo resolveu tudo à maravilha no mundo inteiro, mas faziam parte de compromissos em que muitos países estão se investindo para tentar corrigir distorções que às vezes são seculares, e o Brasil, a Argentina parcialmente também, por causa da indisciplina orçamentária e do déficit fiscal,
Paraguai e Uruguai são uma escala tal pequena, então é menos impactante nos diferentes aspectos. Até o Paraguai, com respeito ao Pantanal, tem uma postura ecologicamente defensável, é muito mais confiável. Mas a União Europeia e a opinião pública consideram que, hoje, nas condições atuais, a implantação desse acordo não vai funcionar sem que esses elementos sejam revistos ou recalibrados. Obviamente, há outros detalhes, por exemplo, no caso das compras públicas. O Brasil, até hoje, não liberou a legislação, que é uma verdadeira camisa de força, que começou a ser costurada no governo Itamar Franco, que impacta os sistemas de licitação e atribuição de mercados de compra e venda de bens e serviços na administração pública dos municípios dos estados da União, com tais e quais restrições que, aparentemente, você comprar o serviço de uma empresa estrangeira, como por caso agora você tem a discussão em torno de 5G para a telefonia celular, seria vender a alma ao diabo e entregar aos traidores e à quinta coluna a invasão da nossa privacidade. Então, há uma certa histeria dos dois lados, mas isso faz com que esse acordo, hoje, não vá para frente. Perfeito. Voltando um pouco para a questão de não só do Brasil, mas como um todo, como o senhor já apontou em artigo recente, é difícil encontrar um denominador comum do populismo. Eu até citei aqui, o senhor afirma que o populismo, dada a sua não consistência ideológica, parece mais uma síndrome do que uma doutrina. Se afirma mais como uma síndrome do que uma doutrina. É difícil encontrar um denominador comum. Todavia, nós estamos vendo há algum tempo a ascensão de figuras políticas que apelam para, digamos, as formas de populismo. O termo, que no decorrer do século XX foi visto como desonroso, tem sido motivo de orgulho para alguns líderes. Quando pensamos particularmente o populismo de direita, parece que esse ganha força após um avanço de pautas progressistas na sociedade, por exemplo. O senhor poderia pontuar essa questão para nossos ouvintes? Realmente o populismo tornou-se uma praga mais recente. Eu acho que ele é, de certa maneira, uma espécie de vírus que contamina rapidamente líderes que não têm projeto. Então, o que fazem? Então, são pseudo-líderes, mas que estão muitas vezes sentados na cadeira ou estão com a mão no timão comandando o navio. E o navio, às vezes, não tem rumo, não tem rota, então ele tem uma navegação errática. Essa navegação errática é compensada quando você faz um agrado a uma massa de pessoas que não pensa duas vezes antes de seguir aquele que fez o agrado, sem discutir se isso não é um presente de grego. Nesse aspecto, o populismo, digamos assim, é uma atitude de você administrar aparentes benesses ou reais benesses em benefício de camadas importantes da população, de tal maneira que você disponha de uma espécie de apoio difuso, não crítico e absolutamente inconsciente, porque você é o Papai Noel que está trazendo o presentinho de um Natal de todos os dias. Esse mecanismo de agradar as multidões para se manter como uma espécie de hipoteca favorável de sua legitimidade de poder, com ou sem eleição anterior, faz com que você encontre formas de populismo, tanto na tutela de soberanos absolutos que fazem gestos de gentileza com relação a determinados grupos para ter seu apoio, como para os políticos fascistas da primeira metade do século XX, vale para Salazar, vale para Franco, vale para Mussolini, vale para Hitler, vale para Stalin. Então, há versões diferentes, por isso eu disse que o populismo não é propriamente uma doutrina, mas é uma sensação de oportunismo para você captar o apoio entusiasmado de uma massa suficientemente grande para dizer que você é o salvador da pátria. Isso aterrissa no Brasil de hoje com um mecanismo de certos políticos, notadamente o atual ocupante da presidência da República, que se esguela sempre falando de itens que galvanizam uma espécie de apoio, né, para manter viva essa adesão a um projeto que não existe, mas sim a ideia de que sem mim tudo ficará pior. Outros políticos também fizeram assim. Um dos predecessores do atual, que teve 2 mandatos completos, que é de esquerda, também se comportou de uma maneira semelhante.
O que faz em termos práticos? É que os gestos de gentilezas, entre aspas, para angariar apoio de massas que aderirão a uma decisão do indivíduo A, B ou C, e nada a ver com programa político, de longo prazo para melhorar as condições educacionais das escolas, ou o nível de renda do salário mínimo, ou a capacidade de controle da exposição das pessoas às doenças, sobretudo as doenças clássicas, endêmicas, que são, em certo caso, controladas, como aquela que você evita mediante a vacinação obrigatória, mas que exigem um controle de projeção de projeto quando as questões são novas, como é a situação que nós estamos vivendo atualmente, como já vivemos com dengue, com chikungunya, com zika, não é? Só que agora a escala é muito maior, então o grau de apelo à espécie de adesão ignorante é também em escala muito maior. Uma prova recente, desses dias que acabam de passar, foi o fato de que o atual presidente da República se deslocou para rincões do Nordeste brasileiro, nos quais há o apoio popular, de olhos fechados, a líderes de outra postura política no passado muito recente, foi buscado e aparentemente obtido mediante os mesmos mecanismos de promessas para atrair as pessoas a um redil de soluções milagrosas que, de alguma maneira, tiram-lhe do colo os problemas mais imediatos. E esse imediatismo, botar o arroz e feijão no prato de hoje, mas não ter a menor ideia se vai haver arroz e feijão na semana seguinte, é um dos corolários do populismo e que muitíssimos políticos brasileiros, infelizmente, mas não só no Brasil, vale para a Polônia, vale para a Hungria, vale parcialmente para a República Tcheca, onde estão no poder pessoas que pensam assim. E valeu também para a Itália até pouco tempo atrás, com o Matteo Salvini, que estava no governo italiano, até que ele fez tantas Itálias que até a Itália arrumou um jeito de tirá-lo do governo, mediante um rearranjo da maioria parlamentar. Mas lá, sem essa maioria, não se governa. Aqui a maioria não existe, como eu acabei de dizer. Então, o que acontece? O populismo virou uma espécie de cartola de mágico, da qual você tira a medida que angarie o maior número de apoios que você possa obter. E eu digo agora, no Brasil de hoje, não chega nem mesmo a se entender se isso tem a ver com a eventual obtenção de maiorias nas eleições das prefeituras dentro de alguns meses, porque isso seria uma espécie de avant-première do que será a campanha eleitoral daqui a 2 anos, para aí sim, todos os governadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, uma parte do Senado e a presidência da República. Então, o populismo é uma espécie, eu diria, de anestesia operada conscientemente pelos que o praticam para angariar a adesão de muita gente, ou, digamos, dizendo o que eles querem ouvir, mesmo que depois isso tenha consequências ou zero ou nefastas. Recentemente, assistimos e lemos algumas falas e textos de ex-chanceleres, pesquisadores e diplomatas brasileiros criticando pesadamente a diplomacia bolsonarista conduzida por Ernesto Araújo. Como exemplo disso, lembro de um texto publicado na Folha de São Paulo e assinado por Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, Celso Amorim, Celso Laffer, Francisco Rezec, José Serra, Rubens Recupero e Hussein Kalou, em que a política externa do atual governo é interpretada como violadora do artigo 4º da Constituição de 1988. Sobre isso, o senhor concorda com essa leitura? É possível encontrar algo similar à política externa do governo Bolsonaro dentro da tradição diplomática brasileira? Essa pergunta é extremamente interessante, um pouquinho mais complexa para o público em geral, mas, na realidade, o governo Bolsonaro não tem política externa. O governo Bolsonaro e o atual chanceler Ernesto Araújo são entidades que aderem cegamente ao espirro que der os americanos, que deram o americano, que der Donald Trump. Significa, em termos práticos, que o Brasil perdeu uma linha que sempre foi responsável por uma espécie de respeito internacional que o Brasil angariou e ser independente na análise das circunstâncias internacionais, por piores que fossem as crises, inclusive na guerra Irã-Iraque, durante o período da Guerra Fria, de tal maneira que o Brasil sempre foi independente porque valorizou a assim chamada diplomacia multilateral. O Brasil sozinho não consegue resolver, ele não tem o impacto
o peso político e econômico dos Estados Unidos, não tem o peso político e econômico dos diversos países europeus e, sobretudo, não da União Europeia, nem de longe pode ter qualquer tipo de peso econômico-político como tem a Rússia e os seus aliados imediatos, ou o Japão, e ainda menos a China. Resultado, ou o Brasil mantém uma linha de independência e, com isso, multilateral e valoriza os organismos internacionais, ou ele vai se tornar um pária, que é o caso atual. A opinião do Brasil nos grandes organismos ou nas decisões internacionais não tem contado nenhum tipo de repercussão. Quanto a violar o artigo 4º da Constituição de 88, isso é uma questão de interpretação jurídica que eu considero não chega a tanto, porque formalmente essas pessoas que estão atualmente no Ministério das Relações Exteriores ou no Palácio do Planalto sabem onde é que tem que parar para evitar um impacto. Mas não resta a menor dúvida, o Brasil não está fazendo nada para manter, quanto menos expandir, a integração latino-americana, que é um dos comandos, não está fazendo nada para manter, ao contrário, está fazendo tudo para que recue o funcionamento do Mercosul, não está fazendo nada que permitisse melhorar as condições que permitissem suplantar a situação ditatorial na Venezuela, malgrado o blá 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 do ministro, que na realidade vamos ver, na hora que aperta ele pular fora, porque o Brasil não tem como reagir à pressão de outros lugares e nem tem como substituir a pressão de outros lugares. E o pragmatismo do petróleo, às vezes, acaba evitando, tirando as circunstâncias da pandemia. Então, nesse aspecto, eu não encontro na República Brasileira, em particular a partir de 1969, 70, quando se instala o princípio da política externa independente no Brasil, conseguinte sob o regime militar e no governo Médici, você não encontra nenhum paralelo com a total desorientação, falta de propósito de política de Estado no Brasil. Que os indivíduos que estejam nas funções sejam lambedores de botas do presidente dos Estados Unidos, isso é uma obviedade, todo mundo vê isso. Mas isso, para mim, não é uma política externa do Estado brasileiro. Isso é uma atitude que, infelizmente, está atualmente sendo praticada e que reproduz uma coisa que foi dita muitos anos atrás, mas num outro contexto, mas é paralelo, é possível, que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Numa lógica da Guerra Fria e numa lógica em que o comércio brasileiro da época dependia fundamentalmente de compras americanas ou de compras de aliados americanos no mercado brasileiro, que estava começando a melhorar um pouquinho, notadamente com a plantio da soja, você podia entender que ele estava dizendo o seguinte: se o meu parceiro comercial número 1 quer tal coisa, vamos lá, porque isso nos interessa. Mas hoje essa situação não é mais assim. Então, o alinhamento ideológico com o indivíduo, que também passará, espero eu, nos Estados Unidos, é, na realidade, a negação da política externa como um instrumento de Estado brasileiro, que aí tem que ser independente da coloração política do indivíduo que ocupa o cargo. Profundo. Professor, para finalizarmos a nossa entrevista, e tendo em vista, como eu comentei, o Johnny também comentou no início, toda a sua produção intelectual na área de teoria e filosofia da história, bem como os temas aqui abordados, a história passa alguns anos por uma perda de sua relevância, com destaque para o que ouso aqui chamar grande público, né? Como o senhor pensa a perspectiva de volta de uma utilidade da história para os dias atuais? A volta de uma história magistra vitae, uma história mestre da vida, sobretudo em um contexto tão atribulado como o que estamos vivendo, poderia ser um caminho de solução? A teoria e a filosofia da história, a metodologia da história, a história da historiografia são componentes já há muito tempo da reflexão, da produção de uma história digna desse nome e que tenha um grau de confiabilidade que permita a gente entender do que se trata quando a gente procura explicar o passado do qual nós saímos. Porque nós não estamos aqui em partenogênese temporal, nós estamos aqui porque o passado, que é o nosso, foi o que foi. Seja dentro do Brasil, seja no contexto em que o Brasil está inserido. Por conseguinte, história é um elemento absolutamente incontornável da minha explicação de mim mesmo hoje. Bom, nesse aspecto, a história no Brasil, notadamente desde meados dos anos 1970, cresceu em qualidade e em volume de uma forma exponencial, a tal ponto que, se antigamente as pessoas nem se davam ao trabalho de falar dela,
O fato de que nos últimos anos se tenha tanto falado da história, que se tenha tanto contestado o trabalho dos historiadores, e tenha achado ruim que os professores deem aulas de história de uma maneira crítica e autônoma, mostra que a história não é assim tão irrelevante e tem sumido do mercado. Obviamente, se você comparar a história com a física quântica, são duas especialidades que resolvem problemas diferentes, mas um não pode resolver o problema da outra. Embora a gente possa entender problemas de física quântica no percurso histórico para saber como chegamos a esta, e podemos entender certos problemas do passado que não foram resolvidos e geraram questões gravíssimas de navegação, por exemplo, ou de ocupação territorial, porque ninguém fazia a menor ideia da física, quanto menos da física quântica. Nesse aspecto, se você abrir mão da reflexão histórica sobre si, sobre o seu contexto, sobre a sua sociedade, sobre o seu mundo, no fundo é como se você estivesse praticando um harakiri intelectual. É um pouco você olhar no espelho e dizer: não faça a mais remota ideia de quem é essa imagem. Não pensar historicamente é, na realidade, praticar uma espécie de Alzheimer intencional de apagamento da sua própria origem e de sua própria identidade. O que não significa que quem faz isso profissionalmente, como historiador ou como professor de história, seja bedel da humanidade, que é um risco, porque alguns colegas aparecem no mercado como se fossem juízes do bem-estar e da verdade e passam a considerar as pessoas de uma forma condescendente, como se eles fossem réus de alguma idiotice que esses profissionais viriam a corrigir. Então, o aforismo de Cícero tem razão de ser. A história, de alguma maneira, sempre será mestra da vida, porque a vida que eu tenho hoje é decorrente da história que foi vivida por mim e por todos os que me envolvem e me precedem. Não tem para onde correr. A menos que a pessoa, como ele brincava com Alzheimer, que é uma brincadeira um pouco trágica, a pessoa faça intencionalmente uma espécie de recusa do óbvio, que é entender o seu passado. Por outro lado, você sabe que para você saber do passado que você viveu, já nem sempre se lembra de tudo, e saber do passado vivido por outros que não são você, transforma a pesquisa e o controle crítico da qualidade do conhecimento fatores fundamentais para que a reflexão histórica e a fala historiográfica não seja considerada como uma brincadeirinha de conversa de bar. De outra forma, porque numa conversa de bar você pode dizer o que bem entende. E, no fundo, as redes sociais acabam sendo uma espécie de conversa de bar eletrônica. Mas, no fundo, a história tem que ter um discurso controlável, com qualidade checável, de tal maneira que o ouvinte, o leitor ou o espectador possa dizer isso, e não simplesmente reagir com o fígado, mas dizer: isso aqui faz sentido ou não faz, mas eu tenho que ter razões para tanto. Nesse aspecto, a história hoje é quase como uma obrigação cívico-moral que os profissionais que nela estão formados e que dela dispõem devem praticar, devem exercer para expor, explicar e, se possível, levar as pessoas a entender o quanto puder, mas nunca impor, impingir e, de alguma maneira, oprimir. Perfeito. Gostaria de, mais uma vez, professor, agradecer ao senhor pela disponibilidade de nos conceder essa entrevista. Tenho certeza que vai ser um sucesso no Ogro. Falo em nome de toda a equipe, que é um prazer estar aqui conversando com o senhor. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei lisonjeado pela lembrança. Espero que os meus comentários, que tenham alguns aspectos informais, consigam, digamos, dispor de um grau de inteligibilidade suficiente para que o grande público não fique totalmente perdido nas minhas elucubrações. Muito obrigado a todos e um grande e forte abraço. A gente agradece a participação do professor Estevão no programa. O professor tem uma longa carreira e tem domínio sobre muitos assuntos. Assim, caros ouvintes, como puderam notar, buscamos abordar com o professor um leque abrangente de temas para aproveitar sua experiência e entregar esse conteúdo para vocês. O podcast do Ogro está no Spotify, no iTunes, no Deezer e em apps gratuitos como o Google Podcasts, o Cashbox, entre outros. Se inscreva lá no programa na plataforma de sua preferência. Com um pouco de atraso e como cortesia, disponibilizamos os episódios do podcast também no YouTube. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!